Bem, hoje a gente vai falar sobre Position e mais especificamente sobre Position Fixed e Position Static. A Position Fixed, como o próprio nome diz, ela é algo fixo, usada principalmente para elementos que a gente não quer que eles que eles saiam da tela, que eles saiam do foco. Ou seja, um cabeçalho, eu posso ter um botão que fica sempre do lado direito aqui, por exemplo, para o usuário poder clicar. Então, isso é Position Fixed. Eu vou mostrar para vocês de forma mais prática. Então, essa div, eu tenho um lorem ipsum aqui. Lorem ipsum são textos que a gente coloca aleatoriamente para preencher espaço só para exemplificar alguma coisa. Eu vou colocar nessa div, eu vou colocar um if de 100 pixels. Na verdade, sei lá, 400 pixels. E aí você viu que ele gerou um overflow, que é basicamente quando eu preciso usar essa barra aqui para poder movimentar. Ou seja, tem muito texto, então agora eu preciso mover a minha tela. Vamos supor que eu tivesse aqui em cima um elemento chamado... vou colocar uma div, só pra gente não confundir muito, já que a gente... Na verdade, eu posso colocar aqui um header, né? Inclusive, tem um curso de HTML onde eu falo sobre o header. Se vocês quiserem, tem aqui no canal. Então, header... E aí, nesse header, eu vou ter uma nav. Então, vou ter uma navegação. E aí, eu vou colocar aqui só alguns elementos para ficar, tipo, umas âncoras aqui, tipo, home. Aí, eu vou colocar aqui também uma, sei lá, fotos. Qualquer coisa aqui só para preencher. Então, daqui é como se fosse nesse caso, é o cabeçalho do site, né? E aqui um sobre. Só que o que acontece? Tá vendo que quando eu movo o texto, quando eu movo a tela, eu saio do header? Tipo, o header ele sumiu. Porque o texto, eu tô movendo a minha tela, então eu tô acompanhando os próximos elementos que estão vindo para baixo. O meu header fica lá para trás. Mas vamos supor que eu não quero que esse header saia. Eu quero que ele fique em foco sempre para o usuário poder clicar, poder acessar outra página, podia ser um botão de ajuda, alguma coisa do tipo, e eu quero que isso sempre esteja em foco. Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui no header e colocar o position dele. Eu vou até colocar um background só para ficar mais fácil. Então, só pra gente poder visualizar. Então, vou colocar aqui um background color blue e um color white aqui para os elementos dentro dele. Vai ficar feinho, mas só pra gente ter uma interpretação. E agora, ó, se eu mover ainda some. Só que agora eu vou colocar a position dele como fixed. Beleza? Então eu coloquei a position fixed. Olha que legal. Tá vendo que enquanto eu movo o texto, o meu header continua ali. Ele não sai mais, agora ele tá fixo na minha tela. E eu posso colocar, por exemplo, o top dele como 0. O left dele também como 0. Vou colocar um if de 100%. Beleza? Na verdade, eu vou colocar 100 VW aqui, que é viewer point. Viewer width, né? Aqui. Eu vou pegar, então... viewport, desculpa. Então eu vou pegar todo o elemento que eu tenho, todo o espaço que eu tenho disponível na minha tela. E agora eu tenho um header que não sai mais daqui. Tranquilo? Então olha que legal. Quanto mais eu movo, independente de quanto eu movo, o meu header ele sempre vai ficar em foco. Isso é porque o Position Fixed ele é relativo a viewport, ou seja, a tela do usuário. Independente da div que ele esteja dentro, independente do elemento pai, ele não se importa. O Position Fixed sempre vai ser relativo à própria tela, ao próprio monitor do seu usuário. Então, se eu referenciar ele como Position 0, ele vai para Position 0 disponível naquela tela. No caso do navegador, né? Que ele tá preso ao navegador, então, enfim. Mas deu para entender, né? Então, viewport é a tela, vamos dizer assim, do seu usuário. E o Position Fixed ele só é relativo a ela. Por isso que eu consigo ter um elemento aqui. Eu poderia, por exemplo, criar um botão que ele fica preso aqui embaixo. Então eu poderia colocar, tipo, um button. Vamos supor, eu quero, sei lá, que o usuário tenha a opção de pedir alguma coisa para suporte. Então, button, suporte. Ó, o suporte ele tá aqui, ó, tá vendo? Tá lá embaixo. Só que eu não quero que o usuário tenha que descer até lá embaixo para pedir ajuda ao suporte. Eu quero que ele fique sempre em foco. Então eu posso colocar aqui o button. Colocar, ó, button, background color royal. Na verdade, não vou colocar red, color white, border 0 pixel, border radius, colocar 10 pixels, padding 10 e é isso.
Então agora ele tá aqui. Eu fiz. Botão. Color red. Ué, pegou. Que louco, eu coloquei. Ah, eu coloquei 3 T's. Um botão, background color red. E agora eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar a position dele como fixed. E ele vai sumir aqui, porque ele vai tentar ocupar lá no começo. Eu vou colocar ele como top. Top. 50 pixels. Na verdade, eu vou colocar assim, top 300 pixels. E left de 100. De uns 400 pixels aqui. Ele vai pro canto. Beleza. Então ele sempre vai estar aqui, tá vendo? Independente. Eu posso até colocar assim, ó, melhor. Colocar o bottom dele de 0 pixels. E o left de 500 pixels. Então ele sempre vai estar aqui grudado no bottom, tá vendo? Independente do usuário, da onde o usuário tá olhando, sempre vai ter esse botão ali. E é isso. Então o Position Fixed ele é ótimo para quando você quer um elemento, sabe? Você já deve ter entrado no site que tem sempre um botãozinho do WhatsApp lá embaixo, independente de você rolar a tela, um cabeçalho que não sai da sua cara. Então o Position Fixed ele serve para isso. Vantagens e desvantagens. Vantagem é que eu tenho um elemento que ele sempre vai estar em foco para o meu usuário. Então se é um elemento que eu quero que o meu usuário interaja, independente de onde ele vai estar, eu vou usar o Position Fixed. Desvantagem é que eu não posso usar ele em qualquer elemento. Porque, por exemplo, a partir do momento que eu tenho muitos elementos com Position Fixed, eu vou ter espaços de tela obrigatoriamente ocupados. Então, eu, por exemplo, vou sempre estar sobrepondo outro elemento. Tá vendo que o cabeçalho meio que engole o texto? Então, quando eu tenho muitos elementos com Position Fixed, primeiro que fica mais difícil de você organizar a sua tela, porque você vai estar organizando não baseado mais nas divs, nos containers, mas você vai estar baseado na própria tela do usuário. Então, isso te limita um pouco mais. E também, eu começo a sobrepor um elemento em cima do outro. Então, não é legal também utilizar sempre esse Position Fixed. Se eu quero fazer um ajuste pontual, eu vou usar o Position Relative. Se eu quero fazer um ajuste mais bruto, eu vou usar o Position Absolute. Se eu quero fazer um ajuste de um elemento que eu quero que sempre esteja na tela, eu vou usar o Position Fixed. Tranquilo? E por fim, o Position Static. O que é o Position Static? Ele é basicamente estático. É o elemento padrão, é a posição padrão que vem no HTML. Então, se eu colocar aqui Position Static no button, por exemplo, ele volta para a posição que o HTML deixa para o padrão. Então, se eu tirar aqui Position Static, vai ser a mesma coisa que nada. Então, Position Static, ele é estático. Ou seja, o próprio HTML vai definir onde esse botão vai ficar, onde esse elemento vai ficar. Então, nem tem muito o que eu explicar aqui para vocês. Então, se eu não quero... existem atributos que eles são... ocultos, vamos dizer assim, porque eles são colocados de forma meio que óbvia pelo próprio HTML. Então, Position Static, Width alto, são coisas que eu não preciso descrever porque o próprio HTML meio que tá, o próprio CSS ali dentro também já interpreta dessa forma, entendeu? Então, Position Static já é interpretado por padrão, então eu não preciso colocar uma Position Static em cada elemento que eu crio. Beleza? Basicamente é isso que a gente tinha para falar hoje sobre Position, e assim a gente encerra essa rodada de falando sobre posicionamento. Nas próximas aulas a gente já vai ter um conhecimento maior sobre profundidade, e depois a gente vai começar a trabalhar aí finalmente sobre ajustes de visualização de propriedades dos elementos. Então, ao invés de trabalhar com posição, a gente vai começar a trabalhar com cores, com bordas, com margens, enfim, outras propriedades que a gente tem além da posição do elemento na tela, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, não se esqueça de deixar nos comentários, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Valeu e tchau, tchau!